Olá Mariana, tudo bem? Bem-vinda ao podcast Conversas com o Tecotês. É um espaço onde eu procuro ter convidados para falar sobre assuntos relacionados com a deficiência e tecnologia. Ter conversas despreocupadas, dar a conhecer novas ideias e novas soluções. Bem-vinda, Mariana! Olá, obrigada Pedro, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Para começar, quem é a Mariana Machado? Olha, eu sou uma pessoa, Uhum. sou uma pessoa que gosta de conhecer coisas novas, ter experiências diferentes, que se dedica a uma variedade enorme de projetos e é isso, eu sou curiosa, sou exploradora, gosto de conhecer coisas novas. Eh, Eu a ideia que tenho de ti é que nunca estás parada, estás sempre tal, tal, tal. Quando dou conta, olha, a Mariana já ali vai. Olha, a Mariana está ali. É a ideia que eu tenho de ti. E, e confesso-te, também sou um bocado assim. Eh, A PC ou a parceria sexual também é a condição que tens, queres partilhar, queres abordar. Sim, posso dizer, não é é sempre bom sabermos um bocadinho mais sobre condições de saúde, sobre o mundo que nos rodeia. E a paralisia cerebral é então um conjunto de sequelas de lesões cerebrais. Portanto, pode acontecer no nascimento, após o nascimento da criança. Há lesões cerebrais maioritariamente causadas por falta de oxigênio e depois isso manifesta-se com sequelas a nível do movimento, normalmente. Portanto, quando uma pessoa ouve paralisia cerebral, às vezes as pessoas têm aquela ideia, mas é porque as pessoas têm um problema cognitivo. Não é assim, ou não é assim em todos os casos. O que pode acontecer é a pessoa pode ter paralisia cerebral, que é uma condição do movimento e pode ter um problema cognitivo associado. Mas a paralisia cerebral, na sua essência, é uma condição do movimento, portanto, pode afetar a fala, pode afetar os membros inferiores, os membros superiores, pode afetar só um lado, pode afetar os dois. No meu caso, afeta os membros inferiores, portanto, no que é que se materializa isto? É que eu Opa, gostei. agora que tu falaste nisso, fizeste-me lembrar a tua participação no programa. Não sei se na altura já era do Rocha. Eu, só para dizer que eu ando da minha maneira, portanto, para mim este andar é normal. Eu não sinto que ando de uma forma diferente. Eu só vejo que ando de uma forma diferente quando vejo um vídeo, quando alguém então me filma a andar. É que Era, tu dizias e eu nunca tinha pensado nisso. Pá, a minha visão eu ando normal. Eu só sim, me sim, dou conta quando vejo um vídeo, quando vejo o registro, porque na nossa cabeça é. nós andamos tipo modelos. Exatamente, pois claro, então porque é uma coisa nossa, não é? Nascemos assim, crescemos assim, então para nós é o normal. Agora, claro, eu noto quando vejo os vídeos e penso, opá, afinal não ando como aquelas modelos da passarela. Mas sim, na minha cabeça é totalmente normal e na minha cabeça, e assim, geralmente, no geral, no panorama geral, eu não considero que uma pessoa que puxei ou que tenha qualquer tipo de deficiência seja anormal. Anormais, acho os comportamentos discriminatórios. Isso sim, cabe no anormal. Assim, concordo perfeitamente contigo. Olha, e como é que foi o crescimento, a infância, depois a vida académica? Sim, Conta-me. sim. Então, a parte do crescimento e da infância foi um bocadinho desafiador, no sentido em que eu não percebia bem o que é que tinha, não percebia bem o que é que era isto da paralisia cerebral.
não me foi comunicado de uma forma que eu entendesse. Eu passei por vários tratamentos e bastante intensos e eu não percebi muito bem o que é que estava a acontecer ali. E lá está, como estás a falar há pouco, quando eu ando, na minha cabeça, é normal, não é? É o meu Na normal. minha também, Na tua também. também, portanto, é uma coisa que partilhamos. Mas claro, os outros têm mais, não é? Têm mais facilidade em apontar as coisas que saem da concepção de normal do mundo deles, então foi isso que me aconteceu na escola, não é? Os miúdos também que não tinham informação sobre o que era a paralisia cerebral. Imagina, miúdo na escola primária não tem esse tipo de informação, muito provavelmente os pais também não teriam essa informação, então eles apontavam e riam-se e gozavam porque achavam estranho e não sabiam. E isso prolongou-se até o meu período escolar todo. Portanto, durante o meu período escolar eu tive sempre essa questão do bullying, tanto da parte das crianças como às vezes da parte dos adultos que não compreendiam que por eu andar de uma forma diferente para eles, que, que era uma pessoa como as outras. Não havia essa falta de compreensão. Mas é também necessário dizer que neste momento eu tenho 30 anos, portanto, na minha altura não era igual como é hoje. Na tua Não também não era, seria, não porque era. temos quase a mesma idade, não é? Então havia muito pouca Quase informação. não. Fizeste 30 quando? Em Desculpa dezembro, lá. em dezembro, Este ano? Ah, és um ano ano passado, mais velha. És um pronto, ano mais velha. praticamente a mesma Exato. idade. Sim, sim. Não, eu isso concordo. Aliás, uma das coisas que eu faço é alguns workshops. Não sei se tu também fazes workshops de sensibilização. Quem quiser contatos aí embaixo na descrição. hum, e, e sinto que hoje os miúdos, esta nova geração está muito mais desperta para o diferente, para a inclusão que a nossa geração. Estou de acordo, estou de acordo. Eu também cheguei a ir a escolas onde vi que as crianças estavam muito mais abertas e sabiam muito mais sobre assuntos relacionados com deficiência e tinham muito mais perguntas e queriam saber, no sentido de curiosidade, não era no sentido de apontar o que é estranho, é no sentido de curiosidade. Portanto, eu também noto uma diferença muito grande em comparação do que era na altura. É necessário perceber para as pessoas que não viveram isto que a internet não era assim uma coisa tão generalizada como é hoje. Havia internet pelo telefone, os sites não eram como são hoje, Havia o quê? Por o telefone? Só é se pelo fosse no telefone, teu. do Net telefone. por o telefone não existia. Não, não, pelo telefone não era pelo telefone como nós estamos habituados do smartphone, que era a internet era ligada ao telefone. Portanto, Exatamente, sim, é ADSE! isso. ADSE! Exatamente. Pelo telefone não é smartphone, era ou estavas no telefone fixo, ou o telefone fixo estava a trabalhar, ou estava a internet ligada ao computador. Portanto, E alguém ligado atenção, pagavas por uma muito, chamada e muito. E aquilo muito, muito. agora que estás a falar, lembras-te daquele pi? Sim, sim, era pelo telefone, não era no telefone. E depois pagava-se muito e te telefonavam para a tua casa. Se estavas a usar a internet, dava-me pedido no telefone de casa, portanto nem havia, não havia os smartphones. Portanto, não havia esta disseminação de informação como é hoje. Eu não tinha na altura, não conhecia outras pessoas com paralisia cerebral. Aliás, eu só conheci outras pessoas com paralisia cerebral muito recentemente. Hum, porque lá está, não havia esta facilidade que existe hoje com redes sociais. Depois, mais tarde, fiz a universidade, mas eu nunca assim me assumi, se posso usar esta expressão, nunca me assumi como pessoa com deficiência. E porquê? Porque eu no papel, eu não sou uma pessoa com deficiência para o Estado. O que é que isto significa? Eu sei que tu já falaste e tens vídeos sobre isso, para as pessoas que estão a ouvir, sobre o atestado multiusos. O atestado multiuso é um atestado que se chama o atestado de incapacidade, então, a partir do manual de referência, a junta médica vai então definir a percentagem de incapacidade que uma pessoa tem.
e funciona assim, de 60% ou mais, não é? A pessoa vai ter uns certos benefícios, como por exemplo, lugar de estacionamento, benefícios fiscais, e tudo o que seja abaixo dessa percentagem, então a pessoa pode ter incapacidade, mas não é considerada para esses benefícios. O que aconteceu comigo foi, eu nasci com a deficiência, eu comecei então com 60% de incapacidade e depois fui reduzida para 30%. Isto quer dizer que eu estou aqui no limbo. Embora tenha uma incapacidade, não sou considerada como pessoa com deficiência a nível de benefícios, a nível de reconhecimento. Portanto, eu andei muito aqui no limbo, que é, ok, as pessoas dizem, ok, mas tu até és meio normal. Ah, mas és uma pessoa com deficiência. Percebes? Ninguém se entendia muito aqui. Mas atualmente não tens 60%. Não, tenho 30. Portanto, eu quando era criança tinha 60 e passaram para metade que é 30. E, portanto, 30% é só um valor. Para que é que isso me serve? Para nada. Não me serve para nada. O atestado de multiusos, o que é que me serve? Para a vacina do Covid, me mostrou o atestado de multiusos e lá me deram a vacina prioritária. Mas, de resto, eu não me lembro do atestado de multiusos me servir para alguma coisa. Mas acho ótimo, não estou a desencorajar ninguém para não fazer o testado de multiusos. Façam o testado de multiusos, tenham o testado de multiusos e usem o testado de multiusos. No meu caso, é que realmente a percentagem de capacidade não confere nenhum tipo de benefícios, nem de malefícios, não é? Portanto, Opa, não já é te mau. lembraste? Sei lá, estavas a dizer que cocheavas de um pé, pá, tens lá chegar a cochear dos dois. Mas, Que aí já tá bom, tens só um pé. Se chegares lá a cochear dos dois, 30 mais 30, 60. claro. Sim, portanto, eu tenho essa. Eu já pensei em ter uma revisão, mas enfim, depois não me dediquei a esse assunto. Então, só para dizer isto, que eu sempre estive aqui no limbo, que é ok, tenho uma deficiência, mas não sou considerada como pessoa com deficiência, então isto fazia um bocadinho confusão a nível de personalidade e de identidade, não é? Porque todos temos uma identidade e às vezes é bom identificarmos com alguma coisa. E isso. Mas desculpa lá. É um papel que te vai dizer o que tu és. Primeiro, eu acho que a deficiência, principalmente a paralisia cerebral, como tu já disseste bem, é uma característica, é uma condição de vida. Como ter cabelos brancos, usar óculos, por aí afora. Nada mais. Agora percebo e estou de acordo que devias te dedicar a isso, porque realmente os benefícios são bastantes, como estacionamento, pensões, poderes aderir a esta questão agora das cotas de emprego, entre outras, não pagares taxas moderadoras, tantas e tantas e tantas. Para saberem mais, acompanhem o Teclatras nas redes sociais. Mas não fazia ideia. Não fazia ideia. A questão é: precisas desse papel para te definir? Não preciso nem precisava. A questão é que no meu crescimento foi um bocadinho difícil perceber, afinal, tenho uma deficiência, porque de um lado havia pessoas que diziam, não, tu não podes fazer educação física, por exemplo, quando eu andava na escola, porque tens uma deficiência. Por outro lado, havia pessoas, mas há pessoas muito pior do que tu, que é sempre a reação das pessoas quando vê, pessoas que estão muito pior do que tu és uma pessoa quase normal, tu fazes o mesmo do que os outros, mas espera, educação física não podes fazer, percebes? Então havia esta dicotomia que eu tinha dificuldade em compreender.
e eu tinha um bocado de medo de falar com deficiência nesse sentido, das pessoas olharem para mim não como uma pessoa quase normal, isto era o que estava na minha cabeça, não estou a dizer que está correto, não está correto, agora não penso assim, mas de me prejudicarem por eu falar sobre deficiência. Então, para mim isto era um bocado estranho, percebes? Porque eu nunca fui, no meu crescimento, nunca ninguém me confrontou, ou nunca ninguém disse livremente, olha, tens paralisia cerebral, que era uma característica e é isto. Não, a conversa era sempre muito escondida, era como se fosse um assunto proibido. Então, por isso é que me causou esta confusão na cabeça toda. Obviamente não é preciso papel nenhum, é só uma confusão de coisas que se ia passando, tinha um papel, não podia fazer educação física, mas depois podia fazer outras coisas, as pessoas diziam que eu era quase normal, afinal, percebe, na cabeça de uma criança ou de um adolescente, isto fez-me um bocadinho de confusão. E depois cheguei à fase mais adulta e há poucos anos resolvi efetivamente falar sobre o assunto e fez muito bem para mim e espero que tenha feito para os outros. Acabei por dar algumas entrevistas sobre o meu percurso com paralisia cerebral e também com a parte da saúde mental. E foi engraçado como parece que tomei conta da minha narrativa, se isso fizer sentido, não é? Não deixei os outros contarem a minha história. Porque eu não. Quando as pessoas diziam, mas tu és quase normal, há pessoas muito piores, eu estava a deixar que os outros tomassem conta da minha história, não é? Eu tenho uma voz, tenho uma história, tenho uma experiência. Tens uma identidade que é só tua. E que tu és a protagonista e que és tu que a podes traçar, digamos assim. Por isso é que o que eu conhecia de ti fiquei assim, uou, então precisas de um papel que te diga que tu és. Sim, sim. Então, quando eu comecei a falar sobre isso também conhecer melhor, com a ajuda, por exemplo, da psicoterapia, também me ajudou bastante, eu comecei então a tomar conta da minha própria narrativa. Comecei a falar mais sobre o assunto, dar entrevistas, que podem ver no meu site www.marianaemdialogo.com e até chegar ao ponto que estou hoje. E hoje em dia, eu acho, lá está, que a paralisia cerebral é uma característica, mas não é toda a minha vida. Quer dizer, a paralisia cerebral existe na minha vida, as questões de saúde mental existem na minha vida, mas eu faço um monte de outras coisas. E eu acho que às vezes há uma tendência a pôr as pessoas em caixinhas, não é? Esta pessoa tem paralisia cerebral, esta pessoa tem outra coisa qualquer, e acho que é benéfico para todos evitarmos essas caixinhas e olhar para as pessoas como um todo, não é? Como, como cidadãos da sociedade num todo, e não só unidimensional. Ou hoje, como é que tu estás? Como é que estás a fazer? Estás a trabalhar? Estás numa transição? A última vez que falámos, tenho ideia que estavas a fazer consultoria na área da informática e de interfaces. Sim, eu trabalho na área de informática há uns anos, desde 2016, e tenho sempre trabalhado na área de informática, é o meu trabalho full-time. E depois tenho feito outras coisas, portanto, tenho o meu podcast, fiz uma temporada do meu podcast que é, portanto, um podcast focado em causas sociais, como é que podemos ser cidadãos mais ativos na sociedade. Também podem encontrá-lo no meu site www.marianaemdialogo.com e entretanto tenho uma variedade de projetos que me têm surgido. Comecei o meu projeto pessoal também a nível da criação de conteúdo e traduções, que se chama Polyglot Craft, que também está no www.polyglotcraft.com. Aproveito para fazer publicidade aqui. Claro, Um, todos. E depois mandas-me esses links todos eu, que eu mando, eu ficam mando. aqui na,
na descrição deste episódio. Muito obrigada. Então, no fundo, eu não consigo estar parada, eu tenho mais ideias do que tempo, sabes? Às vezes não tenho tempo para me dedicar a tudo aquilo que eu quero, mas o que eu gosto mais de fazer, portanto, fora do trabalho, é a parte da comunicação, a parte também das viagens e de conhecer novas culturas, que eu gosto bastante. Agora deixaste-me aqui, tocaste em dois assuntos que eu tinha aqui para te perguntar. Podemos esperar brevemente uma segunda temporada do podcast em diálogo? Olha, eu gostava muito de fazer, estou a pensar há meses que quero retomar, mas ainda não encontrei a oportunidade de o fazer. Mas isto é uma grande motivação para mim, estar a falar neste podcast, porque parece que estou a retomar o gosto, digamos assim, de falar um podcast. E, portanto, olha, quem sabe brevemente. Para quem não sabe, a minha primeira experiência num podcast foi aqui com a Mariana. Para quem não viu, vá ver. Acho que na altura falámos sobre acessibilidade digital. Exatamente, a sobriedade digital. Portanto, o podcast em diálogo está disponível no Spotify e noutras plataformas de streaming de podcasts. Portanto, podem pesquisar podcast em diálogo. Também está no meu site que eu já referi e que o Pedro vai pôr na descrição. Amavelmente. Mas sem amavelmente. Mas então podemos esperar brevemente. Sim, é uma coisa que eu quero muito fazer. Não consigo comprometer-me com uma data, mas sem dúvida é algo que eu quero. Pessoal, daqui ao mês, se toda a gente a mandar mensagem, qual é o teu arroba? Qual é o teu arroba? Mariana em diálogo. Mariana em diálogo, ou Insta. Mariana, podcast. Mariana, só tens convidados. Mariana. Olha, mas se tiverem ideias de coisas que gostariam de ser faladas, gostariam de ouvir, eu estou aberta a isso. Podem mandar uma mensagem pelo meu Instagram, que está aberto, Mariana em Diálogo. Eu vou gostar muito de receber as vossas mensagens. Posso não responder imediatamente, mas vou gostar muito de ler. Eu leio todas. Eu leio Eu sempre todas. Eu leio todas as mensagens que me enviam. Às vezes, Eu leio imediatamente, todas. Não há uma que eu não leia. acho que fazes muito bem. Mas outra das tuas coisas que eu sei, e também para tentarmos aqui desconstruir preconceitos, é que fazes pole dance. Ah, E sim. ainda continuas nisso. Olha, agora tive que parar porque fiz uma lesão no dedo. Então, há aqui o dedo mindinho, não consigo dobrar. Parece que é uma ruptura de um tendão qualquer. E portanto, não. Isso é muito Não. bom! Pois é. A magoei-me do dedo. Pensei que ias dizer o indicador ou alguma. O Não, mindinho! o mindinho, aproveito para explicar às pessoas que, parecendo que não, o mindinho faz falta. Depois, quando temos uma lesão, é que nos apercebemos que o mindinho faz falta e está ligado à mão e ao braço, porque às vezes faz aquele Mas é da mão. Só voltava a ter este dito que era o mindinho do pé. não, é o mindinho da mão, não. Portanto, aquilo no pole dance é preciso agarrar a barra, não é? E depois agarras e este dedo não, enfim, não flete, não tem dado. Mas sim, mas gosto muito do pole dance. É um desporto muito engraçado. Às vezes as pessoas pensam que tem a ver com strippers e com prostituição, mas não é o caso. Portanto, claro que Explica às pessoas o que é o pole dance. sim, o pole dance Espero que o YouTube não nos corte isto. Se nos cortar, paciência, não paciência. pode. Mas, fora Que é que vês? brincadeiras,
Fora brincadeiras. Não, agora estava só a ser mau. Não, Porque é um desporto, é uma dança e que lá está, tem esse preconceito que tu vais a explicar, uhum. ligado às mulheres na vida, digamos assim, aos striptease e não tem nada a ver. Não, eu passo já a fazer a tradução em português, portanto, pole dance em português tem o nome dança do verão, que quando nós dizemos não nos remete para um ambiente ahm, muito, muito convidativo, não é? Talvez convidativo para alguns, mas o que acontece é o seguinte: a dança do verão é feita em clubes de strip. Isso existe, pessoas que fazem strip, mas o que também existe é pole dance, ou dança do verão, sem strip. Portanto, e essencialmente a dança do verão, hum, tens o pole sport, que é a parte do desporto, que é, que é fazer ginástica à volta da barra e com a barra. Depois tens o exotic, que é uma dança mais sensual. Mas nenhuma destas que eu estou a falar envolve striptease. Depois sim, há uma vertente que as strippers fazem que envolve striptease. Mas nem toda a gente que faz estas danças do verão é stripper, e nem todas as strippers são prostitutas, e mesmo se forem, há que tratar toda a gente com dignidade. E eu acho que isso é o mais importante. Ninguém é menos digno por fazer pole dance, ninguém é menos digno por ser stripper, ninguém é menos digno por estar na prostituição, isto homens, mulheres, pessoas não binárias, quem seja. Portanto, existe este preconceito. Eu pessoalmente, eu não, naquela escola onde eu estou, que eu saiba, não há aulas de striptease, e portanto, eu, pelo menos, eu não pratico essa vertente. Certo? Até porque é assim, eu posso dançar o tango e fazer uns striptease. Sim, sim, e podes não dançar nada e fazer o striptease também. Exato! Só para as pessoas perceberem. E eu acho isto bastante curioso. Curioso no sentido porque às vezes parece que o desporto, a atividade física, é-nos negado. Quase, ai, não faças porque tu vais magoar. Ou não faças, não sei se alguma vez sentiste isto, porque até porque no início deste episódio falavas da questão da educação física e, e acho super curioso terceiros e falar aqui de uma atividade física tão diferenciada. Sim, sim. A minha relação com a atividade física é um bocadinho complicada. Apesar de eu fazer Muay Thai, portanto, que é um género de artes marciais parecido ao kickboxing, pole dance, é um bocadinho complicado. Ou seja, eu, embora faça essas atividades e goste dessas atividades, tenho sempre alguma coisa na minha cabeça, uma vozinha na minha cabeça a dizer: não, isto não é para ti, tu não consegues. Porque isto era o que eu ouvia nas aulas de educação física. Não sei se tens a mesma experiência do que eu, mas o que acontecia era, como havia falta de informação, o que me mandavam fazer era ficar no banco ou então só fazer o aquecimento, porque eu não conseguia fazer mais, percebes? E isso anos e anos de escolaridade, pelo menos 12 anos, não é? Da escolaridade obrigatória, isso entrou muito na cabeça. E eu, apesar de ser ativa fisicamente, isso ainda está na minha cabeça. É como alguma coisa que eu tenho que contrariar sempre. Sei, porque te acompanho no Insta, que há pouco tempo também viajaste para um país do Médio Oriente. Estamos a falar de Dubai, certo? Estiveste no Dubai. Sim, Sabemos que o Dubai
não é propriamente aqueles países mais respeitadores da diversidade e dos direitos humanos. Como é que foi a experiência lá estar? O que é que sentiste? Sentiste alguma resistência? Até porque tu já disseste aqui abertamente que cocheias. Sim, não. Então, o Dubai é um dos 7 Emirados dos Emirados Árabes Unidos. E não, eu não senti nada de opressão nem de intolerância, muito pelo contrário, eu senti muito respeito pela diversidade. Aquilo que nós ouvimos de países islâmicos é normalmente relacionado com a lei islâmica, não é? Alguns países, como os Emirados, como o Catar, têm a lei islâmica para reger as suas leis, que é a Sharia. E aí os casos que nós ouvimos normalmente é relacionado com isso, com as punições da Sharia. Mas estando no Dubai, que é um dos Emirados, eu não vi nada disso com os meus olhos. Portanto, o que eu vi foi um respeito imenso por toda a gente, independentemente de como a pessoa estava vestida. Eu ouvi as que fui de calções, que estava em calções, ninguém me respeitou, ninguém me chamou a atenção. Havia mulheres mais tapadas, outras menos tapadas. No metro havia uma carruagem só para mulheres. Eu não achei nada. Peraí. No metro há uma carruagem só para mulheres. Sim, sim, sim. Não é obrigatória. Uma mulher pode ir na carruagem que quiser, mas se quiser mais privacidade, pode estar numa carruagem só para mulheres. E eu até achei uma coisa confortável para te dizer, eu também fui para as outras. A mulher não é obrigada, lá não vês pessoas a serem obrigadas a fazerem coisas. Pelo menos eu não vi ninguém ser obrigado a fazer nada ou ninguém ser parado por qualquer razão. Eu até me senti muito segura porque eu estive lá 10 dias e a maior parte do tempo estive sozinha, portanto não tive nenhum problema. Em relação às pessoas com deficiência, eles têm muita atenção às pessoas com deficiência. Lá não chamam pessoa com deficiência, chamam pessoa de determinação. É um termo que eles ajudaram para, portanto, eles queriam honrar os obstáculos porque as pessoas com deficiência passam por a sociedade não estar adaptada. E lá não fazem perguntas, por exemplo, às vezes eu não peço descontos, não peço benefícios, porque eu sei que o meu papel no papel não tenho direito a isso, entendes? E há muita. Eu lembro-me para me inscrever numa associação uma vez, como o papel não tinha lá 60%, eu não pude estar inscrita como pessoa com deficiência, por exemplo. No Dubai, eles não fazem perguntas. Eu lembro-me que eu não sabia disso dos descontos das pessoas com determinação, porque lá está, porque eu estou sempre ali no limbo, não sei bem até que ponto é que eu mereço esse desconto. E, e houve um dia, foi um transporte público, que eu fui perguntar quanto é que era o bilhete, e ele, quando me deu o bilhete, deu-me o bilhete, deu-me mais troco, e eu fui ver o bilhete e dizia lá Person of Determination. Portanto, ele, sem eu pedir, deu-me o bilhete de pessoa com deficiência, pessoa de determinação. E não fez questões, não fez comentários. Portanto, achei tudo muito fácil. E depois, no último dia, lá está, isto aconteceu no penúltimo dia, e no último dia fui a outra atração lá no Dubai, eu já fui com a minha amiga, e, e ela pediu para mim um bilhete de Person of Determination, portanto, que não se paga, porque lá normalmente as pessoas com deficiência não pagam para entrar em coisas, descobri no último dia. E eu entrei e eles não fizeram qualquer tipo de questão, percebes? Não há aquela questão do és ou não és, do verificar o papel, não há nada disso. Eles têm um respeito muito grande pelas pessoas com deficiência e pensam nisso a nível de acessibilidade, que vês que as coisas são acessíveis. Portanto, a esse nível eu não, nem a esse nível nem a outros, eu não notei aquelas coisas que se dizem aqui, as informações que passam. Claro que
devem existir e existem, são reportadas, aparecem nas notícias, mas eu com os meus olhos não vi isso. Em relação à formação que acabaste, porque tu tiraste agora um curso de jornalismo. Foi TV e Hum. rádio, apresentação TV e rádio, sim, sim, foi muito Podemos, interessante. podemos brevemente ver um pivô, ou neste caso uma pivô de telejornal com Olha, deficiência em Portugal. olha, não sei, quem sabe, se me convidarem eu aceito. A minha esta formação que eu fiz era mais focada no entretenimento e não tanto em informação, mas eu estou aberta a qualquer tipo de convite, porque a área da comunicação é uma área que eu gosto muito. A nível de, pivôs com deficiência, eu por acaso, eu tive numa das aulas nessa formação, estava a ter um módulo de televisão e lembro-me de eu dizer ao professor: eu não sei se eu tenho figura para a televisão, não sei se eu entro no padrão da televisão, percebes? Porque Mas porquê que tem de haver padrões para tudo? exato, exato, mas isto é na minha cabeça porque eu às vezes ainda penso no padrão, sabes? Nos padrões imaginários. E ele disse-me, na altura, disse-me que há uma repórter, não me disse o nome, mas há uma repórter que cocheia e que nunca aparece na televisão, portanto, nunca vais apanhar um segmento em que vês a repórter a cochear, porque eles filmam-na de uma maneira em que ela nunca vai aparecer a cochear. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, eu acho que é como a pessoa em questão se sentir melhor. Eu não sou contra. Se a pessoa em questão está bem com isso, ótimo. Eu acredito que seja esse o caso. Ele não me disse qual era o nome da senhora, disse-me que era uma senhora, disse-me que ela estava, no momento, ela estava a cobrir uma guerra portanto, teve um acidente com uma mina e aí ficou com uma deficiência que a faz cochear. Portanto, eu não sei qual é o nome da senhora, não sei mais detalhes, mas isto para te dizer que já pode haver, e há com certeza pessoas com deficiência na televisão, mas que se calhar não está aos olhos todos. Consideras-te uma ativista? Sim, diria que sim, no sentido em que gosto de ser uma cidadã ativa. Nesse sentido, sim, acho que podemos ser todos ativistas. Eu acho que o ativismo não está reservado para um grupo seleto de pessoas. Não, eu defendo que todos devemos ser cidadãos ativos ou ativistas. Para mim é a mesma coisa. Ser um cidadão ativo e um ativista é a mesma coisa. Eu não acho que tenha a ser um grupo seleto de pessoas que tenham uma abordagem comum. Acho que há vários tipos de ativismo, há vários tipos de abordagens e, e seguimos por aí. Acho que devemos ser todos ativistas. Mariana, muito obrigado por este bocadinho. Queres partilhar mais alguma rede onde as pessoas te possam mesmo seguir? Porque eu acho que o teu trabalho é mesmo incrível e fica aqui o desafio. Quero uma próxima temporada. Obrigada, Pedro. Então, acho que o mais fácil é acederem ao meu Instagram, Mariana em Diálogo. Depois tem lá o Linktree, onde vão aparecer os meus outros projetos. E contactem se tiverem alguma sugestão, alguma coisa que me queiram dizer. Fico feliz em ouvir-vos e saber a vossa opinião. Obrigada, Pedro, por este bocadinho, foi muito bom. Obrigado, eu. Espero que tenham gostado os meus teclas e nós vemo-nos num próximo vídeo.